Saudações pessoal, eu sou o Cláudio e estou aqui para mostrar este vídeo de uma das palestras que eu ministro, que eu gosto de chamar essa palestra de Hora de Aprender Comandos Linux. A força do GNU Linux não está na interface gráfica, a força e a beleza do GNU Linux está nessa telinha preta, cara. E esta palestra é para você que esperar comandos intermediários e avançados, infelizmente não. Mas você quer dar uma repaginada nos comandos apresentados aqui, será bem interessante. Porque esta palestra é para pessoas que estão introdutórias nos comandos Linux, ok? A princípio, a gente vai usar somente o terminal lado negro da força, este cara aqui. E vou dar um F11 para ele aumentar toda a tela. Perfeito. A princípio, você agora foi contratado, você é administrador júnior em uma empresa que você vai agora utilizar o Linux. E você não sabe de nada dos comandos, como fazer, como proceder. Agora a gente vai saber, vai entender agora o passo a passo. O que é que temos que saber antes dessa telinha preta aqui? Primeira coisa de todas é que existem dois tipos de usuários aqui, tá? É o usuário comum, é o user, e também o super usuário, que é o root. O user comum, por exemplo, eu estou aqui como usuário comum. Essa primeira parte é o usuário comum, no caso o meu computador está como Cláudio. Depois deste arroba vai estar o nome do computador, o nome do host na rede, que no caso é PC. Depois desses dois pontinhos aqui, vai mostrar onde eu estou exatamente, em qual diretório eu estou. O que é diretório? Diretório é a mesma coisa que pasta. Diretório e pasta são idênticas, mudam o nome, mas de certa forma diretório é pasta. Quando a gente for representar pasta, é um diretório também, ok? Aqui é o lugar onde eu estou, esse tio aqui. O que significa esse tio? Significa o diretório do usuário, tá? E esse cifrão aqui está indicando agora que você é um usuário comum, não um usuário root, administrador do sistema. Está explicado então essa primeira linha para você, agora não tem bronca nenhuma para entender sobre isso aqui. Fica bonitinho colorido aqui sim? Em alguns servidores, talvez, mas geralmente é só tela preta com linhas brancas, ok? O que temos que saber mais também é o seguinte: os comandos são separados por permissões. A primeira coisa que o primeiro programa que você recebe ao fazer login no computador é o shell. O seu shell pode ser de usuário comum, como é o nosso caso agora, e também de usuário root, que tem todas as permissões. Shell é o interpretador de comandos e existem várias linguagens para esse interpretador de comando. A mais usada é o que nós iremos utilizar agora, que é o Bash, B-A-S-H, Bash. E tudo no Linux é considerado arquivo, independente do que seja foto, seja música, seja um diretório, seja um arquivo de bloco, entre outros. Tudo que você adicionar no seu sistema é considerado um arquivo e será apresentado isso em permissões de arquivos, caso dê tempo aqui não ultrapasse tanto o limite. Outra coisa que nós temos que saber antes de iniciar nessa telinha preta é o seguinte: os comandos têm alguns argumentos a serem acrescentados. Por exemplo, "-h" ou "-f" para force, "-v", tá complicado? Então a gente vai descomplicar já já. Comandos úteis. Agora a gente vai começar agora. Deu esse introdutório para você, já deu um pouco de norte na cabeça, ou então deu um nó, uma tela azul. Mas vai se complicar agora na prática. Estava falando só a teoria, agora a gente vai realmente na prática. Você está na sua estação de trabalho e já está logado aqui, tá? Como é que você vai trocar a senha do seu computador? O cara chegou para você e disse o seguinte: olha, já fiz uma conta para você,
Você pode se logar, seu usuário é Cláudio e sua senha é 123. E assim que você chegar na sua estação de trabalho, você troca a sua senha. Como é que você vai fazer isso? Simples demais. Vem aqui e digita pswd. Este comando vai fazer a alteração da senha de usuário. Somente isso, pswd. Então, dá um Enter e vai mudar pedindo primeiramente a senha atual. A sua senha atual era 123. Ao você digitar, não vai aparecer aqui não, ó. Não vai aparecer aqui não. É uma proteção do Linux, não vai aparecer a senha, mas você digita sem medo e pressiona Enter. E agora ele vai pedir para digitar a nova senha. Então, você digita a sua senha, não tão fácil assim quanto 123, e pressiona Enter. Ele vai dizer, redigite a sua nova senha. Então, senha atualizada com sucesso. Então, você já tirou aquela senha extra padrão que o administrador te passou e agora você está com uma nova senha. Ok, tá tudo isso aqui. Olha só, não vou utilizar o mouse, eu vou deixar o mouse aqui de lado e não vou utilizar o mouse, vou deixar só o terminal. Aqui então você está com um bocado de letra na frente do seu computador aqui. Como fazer para limpar essa tela, tirar essas letras agora aqui? Você tem duas possibilidades. Você digita Clear, tá? C-L-E-A-R, ou então pressiona as teclas Ctrl e L. Nesse caso eu vou digitar esse comando Clear, dá Enter e já limpou a sua tela, tá? Então, Clear o comando ou então os atalhos de tecla Ctrl mais L. E uma coisa interessante agora que é a tecla Tab. A tecla Tab é em cima da tecla Caps Lock, da tecla fixa. Geralmente ela fica com uma setinha para lá, outra para cá, no seu lado esquerdo. A tecla Caps Lock. Então, para que ela serve agora? Vou citar um exemplo. Eu vou digitar um comando aqui. Olha só. Já que não tem esse comando aqui, eu vou fazer assim, ó. XFCE. Não. Vamos fazer o seguinte. MKF. Vamos digitar só isso que tem todo o sistema GNU Linux. MKF. Se você pressionar o Tab duas vezes, agora com MKF, ele vai dizer o seguinte, que tem MKFIFO, MKFontDir e MKFontScale. MKFontScale. Por quê? MKF, ele tem esses três comandos disponíveis iniciando com essas três letras. Então, olha só, se eu digitar MKFI, só vai existir MKFIFO, correto? Então, eu vou digitar MKFI, ele vai completar agora com o nome FIFO. Olha só um tab só, ele autocompletou com MKFIFO, tá? Então, eu acho que está bem claro agora que a tecla Tab, ele autocompleta os comandos, ok? Não vou executar esse comando, eu apenas vai servir como exemplo. E como é que limpa essa tela? Clear ou então Ctrl L. Vou dar um Ctrl L aqui. Beleza. Você está querendo saber agora que horas são, cara, aqui para você ir embora. Será que já está hora de você ir? Não sei. Vamos saber? Como é que a gente sabe? Digita aí, ó, Date. Pressionou Enter. Agora já está te indicando que hoje é sábado, maio, dia 21, 11h24 da manhã. Então, não é horário ainda, porque seu horário de saída é meio-dia. Beleza? Então, cara, já sabemos agora que o comando date vai te mostrar a data exata. Mas aí, peraí. Hoje é dia 21, pelo que a gente está vendo aí. Dia 5 desse mês. Dia 5 desse mês caiu quando mesmo? Então, a gente vai saber agora. Ó, seguinte, se você digitar só cal, ele mostra este mês atual. Então, estamos em maio e dia 5 iria cair na quinta-feira, dia 5. E agora, você queria saber o seguinte, o ano de 1985. Como era o calendário de 1985? Vamos citar? Vamos ao seguinte, então. Eu vou limpar a tela e digitar cal. E agora, eu posso digitar somente o ano, 1985. Então, ele já vai cair direto para o calendário em total de 1985. Olha só.
Aí é o seguinte, complicou, começou com abril aqui, né? E então você não tem como subir lá, ó. Setinha não deixa. Então tem uma coisa interessante aqui que não é um comando básico de certo modo, mas eu vou te explicar um macetezinho aqui, ó. Cal, o ano 1985, espaço, e agora para a gente ver o calendário inteiro, ou outro programa, outro comando que você citar no terminal, que você executar, que não conseguir visualizar o comando todo, então você vai fazer o seguinte, pipe, que é esta varedazinha aqui, você pressiona o Shift e do lado do Shift vai estar o pipe, tá? Então, cal 1985, ele vai mostrar o ano de 1985, o calendário de 1985. Colocou o pipe e depois do pipe você vai colocar isso aqui, ó, less, ok? Dá Enter. Olha lá, começou janeiro de 1985, fevereiro, março e daí por diante, ó. Se você colocar a setinha para baixo, ele vai lá para baixo. Se você colocar para cima, ele vai lá para cima. Então eu vou te explicar logo de cara aqui. Vou pressionar a letra Q. Olha só, aqui embaixo do meu lado esquerdo, perceba que tem dois pontinhos esperando uma tecla aqui, o comando. Então eu vou colocar Q e ele sai. Porque é o seguinte, ó, vou te explicar logo de cara o comando less e o comando pipe. Cal, calendário, de que ano? 1985. O pipe serve para unir um comando junto a outro, tá? E aqui a gente chamou o comando less, que é para paginar aquilo. A gente não estava conseguindo ver o calendário inteiro na nossa tela. Então, a gente juntou este comando com este comando. É para isso que serve o pipe, certo? É bem interessante, eu vou ressaltar logo aqui, que a gente está falando de pipe, o seguinte. Vou citar um exemplo prático aqui do Adobe Photoshop no Microsoft Windows. Quando abre o pacote Adobe Photoshop, ele demora um tempo, né? Dependendo do seu computador, do hardware que você tem, mas ele demora um tempo para abrir lá. E por quê? Porque ele está carregando plugin em cima de plugin, além da interface gráfica do Adobe Photoshop. Então ele chama um programa, mais outro, mais outro, mais outro, mais outro, e um monte lá, tudo de uma vez só. Por isso que pesa, às vezes, no seu computador violentamente, ou então demora para carregar. E no Linux é interessante isso, porque ó, é um programa, e se você quiser pode juntar com outro. Aquele outro programa só vai abrir se você chamar ou se estiver precisando realmente. Ele não vai abrir diversos programas um atrás do outro. Ok? Beleza, já está sabendo agora que o pipe serve para unir um com outro. E o less vai servir para paginar. Né? Como você acabou de entender aqui, se eu digitar cal 1985 somente, ele vai mostrar aqui o calendário de 1985, mas infelizmente não vai dar para subir nem para descer para ver janeiro. Então, se eu digitar aqui cal, pipe, less, o comando less, você está juntando esse comando junto com esse. Então, less é para paginar. Agora você vai ver o calendário de 1975 começando de janeiro. Se colocar para baixo, vai ver o restante. Se colocar para cima, vai ver lá em cima. E aqui vai esperar a letra Q para sair do comando less. Beleza. Agora, a gente queria ver o mês 5 de 2010. O mês 5 de 2010. Como é que a gente faz? Olha só. Cal 5, que é o mês. E agora a gente coloca o ano. Então ele vai te mostrar o calendário do mês 5 de 2010. Vamos lá? Dá um Enter. Olha lá. Então estamos no mês de maio de 2010 e agora estamos vendo o calendário desta data que a gente procurou especificamente. Então eu acho que o calendário agora você está por dentro, está sabendo como ver. Agora, interessante o negócio. Quanto tem de memória aqui esse computador que a gente está trabalhando? O servidor que o cara acabou de te passar nas mãos aí. Então, a gente vai dar o comando free. Quando você dá o comando free, ele vai te mostrar o total de memória, a memória usada,
a memória free, que é a memória livre, e shared buffers, cache e outras. Como é que a gente vai saber que tanto é isso aqui, cara, de memória? Eu mesmo, sinceramente, está complicado para mim. Agora, cidadão, aqui vem argumentos dos comandos. Agora a gente vai fazer o seguinte, free, espaço, lembra que os argumentos começam com menos, então, free, espaço, menos, h. Vamos usar o argumento h neste comando free, que é o comando da gente ver a quantidade de memória do nosso computador. Então, eu digitei aqui o argumento "-h", que para que ele serve? O "-h" serve para ver a gente ver de uma forma mais inteligível, de uma forma mais humana, esses valores aqui em cima. Tá ok? Vamos testar, vamos dar um Enter. Olha só, ficou bem melhor para a gente ver aqui, né? Ó, o total de memória desse computador é de 11 GB, estão sendo 2,7 GB usados e tem 8,9 GB disponíveis, e de swap não está absolutamente nada sendo utilizado. Então, você agora sabe que o comando free ele serve para visualizar a quantidade de memória, a informação de memória do seu computador. E ele tem um argumento chamado "-h", que é uma forma mais inteligível, mais humana de visualizar os valores. E a gente agora vai ver um comando interessante depois desse free, que é o df. Esse df aqui, ele mostra a quantidade de disco rígido que tem no seu computador. Então ele está complicado aqui também para a gente entender essa numeração aqui. Como é que a gente faz? A gente usa o mesmo argumento para deixar inteligível, mais humano esses valores. df, espaço, "-h", usa o argumento h, e daí por diante. Agora você está sabendo que o comando df, ele te mostra a quantidade de HD, de disco rígido no seu computador. E tem um comando interessante também, que é o seguinte, cara. Vamos aprender agora navegação de diretórios. A gente agora vai descobrir como vai para lá e vai para cá, para diretório. Primeiro, eu vou entrar aqui na raiz do sistema. Como é que você entra na raiz do sistema? Cara, a raiz do sistema total é isso aqui, ó, uma barra. É essa barra aqui. Vou dar Enter, olha só. Do tio agora saiu e passou para barra. Nós não estamos mais no diretório de usuário. Então, tem um comando aqui que é o pwd. Às vezes, cara, é porque isso aqui é um terminal personalizado, como vocês percebem, está colorido e está mostrando aqui, depois dos 2 pontinhos aqui, está mostrando o caminho, o endereço atual. Mas às vezes em servidores, CentOS da vida aí, você não vai ver essa parte aqui do lugar onde você está. Então, se você digitar pwd, ele vai te mostrar o diretório que você está atualmente. Então, está mostrando que é o diretório barra. Vamos fazer assim, ó. Se eu digitar cd, primeiro, vamos dar um comando chamado ls. Para que serve ls? Ele lista os diretórios que estão dentro desta raiz. Então, ls, ele vai mostrar aqui que tem o diretório bin, dev, home, mas espera aí. Como é que eu sei que isso aqui é diretório, se é arquivo, se é uma foto, se é um texto? Como é que eu sei disso aqui, cara? Realmente assim, somente o ls não vai dar para saber, tá? Talvez uma questão de cores, como você está vendo aqui, mas se não tiver cores, cara, você pegar aí para gerenciar um CentOS, você está ferrado, não tem cores, como eu estou citando aqui. Então, como é que a gente sabe se isso é um diretório ou é um arquivo ou o que é que seja? Então, ls, e agora vamos mostrar o argumento do ls, que é super interessante, esse aqui, ó, espaço l, lista, uma lista mais completa. Então, se eu digitar isso aqui, ó, ls espaço "-l", que é a lista longa detalhada de arquivos, olha só. Ele agora mostrou, estava diferente, ó, um ls, somente era isso, ó. E quando eu coloquei o argumento "-l", ele mostrou esse monte de coisa aqui. Pô, não é mais complexo ver assim, não? De certa forma, sim. Porém, agora você sabe o que é diretório e o que é arquivo.
Por exemplo, letra D iniciando aqui, esse aqui, ó, o bin, é um diretório. Letra D iniciando aqui, então o boot é um diretório. Olha lá, todos são diretórios. Você vai entender esse restante aqui, tá? Mas a princípio eu não vou te explicar agora o que é, eu vou te explicar num próximo vídeo, provavelmente, esse negócio aqui, tá? Mas só na primeira questão aqui, ó, é diretório. Menos esse aqui, esse último aqui, que é a letra L. O que essa letra L significa? É um link. Link é um atalho um atalho qualquer. Nesse caso, é um atalho de /boot, vms, linux e tal. É considerável somente saber que o argumento "-l" ele mostra uma lista detalhada. Vou dar um Ctrl L aqui para limpar minha tela. E você já sabe para que serve o ls espaço "-l". É uma lista detalhada. Agora, peraí. Será que tem arquivos ocultos aqui? Bem, seguinte. Na plataforma Windows, se você quiser deixar uma pasta oculta, você tem as configurações da interface gráfica. Mas se você quiser fazer o teste, cara, faz o teste. Você coloca cifrão no início do diretório de um arquivo. Coloca o cifrão e o nome do arquivo. Dá um F5 para atualizar e ele já vai estar oculto. Então, no Linux, se você quiser ocultar uma coisa, em vez de colocar no início da palavra um cifrão, você colocaria um ponto. E isso deixaria aquele arquivo oculto. Então, será que aqui no diretório raiz tem algum arquivo oculto? Não sabemos, né? Vamos saber agora com esse comando ls para listar. E agora a gente digita esse argumento agora que é a letra A. Ele lista os arquivos ocultos. Então, Enter. Agora sim. Não tem nenhum arquivo oculto, pelo que eu estou vendo aqui, né? Você pode juntar o A, o argumento A e o L? Pode. ls espaço LA. Lá. Veja só. Já misturamos agora os dois argumentos, L e A. Ok? Podemos misturar também o H, ls menos H. Nesse caso, a gente colocar ls menos LH. Esse argumento aqui serviu para isso aqui, ó. O tamanho do diretório do arquivo. Tá vendo? Deixou mais inteligível. Se eu digitar só ls menos L, perceba que esse aqui, ó, de certa forma está um pouco ilegível e fica mais inteligível quando você pressiona esse argumento H. Deixa a forma mais humana de visualização, ok? Então, já sabemos para que serve o ls, o argumento L para a lista longa, o H de uma forma mais inteligível, mais humana, e A para mostrar arquivos ocultos, certo? Então vamos partir para outro programa e outros argumentos agora, já que a gente já entendeu o comando ls. A gente vai acessar o diretório deste usuário. Como você já sabe, a gente está na raiz do sistema, que é esta barra aqui. Olha só, pwd mostrou onde eu estou, na barra. Eu quero ir para o diretório deste usuário aqui, Cláudio. Beleza, só é você digitar cd. cd é Change Directory. Mas só lembre desse nome, desse comando, cd. Ele serve para você ir para um diretório, sair do diretório para outro e assim sucessivamente. Então, você digita o comando cd e aonde você quer. Todos os usuários do sistema, menos o root, mas todos os usuários comuns criados no sistema vai estar em /home, e o nome do usuário, que no caso é Cláudio. Então, se eu digitar CLA, então, se eu pressionar o Tab, ele autocompleta. Veja só. Pressiono Enter, já voltou o tio para cá, ó. Se eu digitar pwd, ele vai mostrar agora que eu estou no raiz, que no caso é a barra, home, Cláudio. Eu estou no meu diretório do usuário. Se eu quiser voltar um diretório, se eu quiser ficar em /home, eu posso digitar assim, ó, cd /home. Mas também eu posso simplificar digitando cd espaço 2 pontinhos.
Olha só, ele saiu agora, está em barra, opa, desculpa, ele agora saiu de barra home, barra Cláudio, agora somente está em barra home. Se eu quiser entrar no diretório Cláudio, eu preciso digitar barra home, barra Cláudio? Pode ser, mas tem uma coisa mais fácil, cd Cláudio. Por quê? Por que só cd Cláudio? Porque você está aqui dentro, cara. Então, depois disso, vai estar o diretório Cláudio. Então, Enter, você já está no diretório Cláudio. E será que tem coisa aqui dentro? Será que tem arquivo ou diretório nesse diretório de Cláudio? Vamos listar. ls, tem sim, olha. Ó. Desktop, imagens, modelos, system back, kernel install e outro mais. Então, cd você agora está sabendo que é para navegar dentro dos diretórios. cd, ele volta um diretório. Tá? Você pode colocar o caminho absoluto, que é isso aqui, ó, cd barra home barra Cláudio, e já estará no diretório do usuário. Ou então você pode fazer assim, ó. Você pode estar em qualquer diretório, por exemplo, no raiz que a gente acabou de entrar. Ó. Estamos na raiz do sistema. Você pode simplesmente digitar cd. Ele já vai para o diretório do seu usuário atual, que é Cláudio. Olha só. Olha lá. Já mudou para o diretório do usuário comum. Você quer ter outro atalho para o usuário comum? Por exemplo, cd barra home. Vamos lá de novo. Está no diretório do home, da raiz, né? Então, se você quiser ir para o diretório do usuário novamente, ó, se eu listar, não está. Ó, meus documentos, minhas imagens, minhas músicas. Então, se eu digitar agora cd espaço til, agora ele vai para o usuário também, ó. Tá vendo? Então você tem a opção de cd ou então cd til e você estará no diretório do usuário, independente de qual diretório você esteja. A gente agora vai aprender um comando chamado alias, né? Alias, que em inglês é apelido. Seguinte, eu vou te explicar um negócio aqui. A gente está no diretório do usuário comum, né? No til lá, que é esse usuário aqui, ó, o usuário Cláudio. Se você digitar ls-a, ele vai te mostrar arquivos ocultos dentro do diretório do usuário. Quando a gente digitar ls-l, ele vai fazer o quê? Ele vai listar uma lista longa, correto? A gente pode diminuir esse comando ls-l. Como? Com o alias, o alias. Se a gente digitar aqui alias ll igual, agora você coloca aspas, e agora é o seguinte, ls espaço -l. Eu estou dizendo o seguinte aqui, cara. Apelide, que é o alias, apelide ll e que seja igual a esse comando aqui, que é o ls-l. Então, se eu pressionar Enter, não aconteceu nada. Será? Vamos ver? Seguinte, se eu pressionar ll aqui agora, vendo? É um ls-l agora. Quando eu digitar ll agora no meu terminal, ó, já ficou com esse apelido agora. O ll agora é o apelido para ls-l. Se eu digitar aqui agora alias la igual aspas, e agora o LA vai ser o apelido de ls-a. Beleza? Vamos lá? Vamos testar? LA. Pronto, já está listando os arquivos ocultos somente com LA. A gente também pode colocar, aliás, LHA. Vai ser o que esse LHA aqui? LS menos LHA. Lista longa, de forma humana e mostrando arquivos ocultos. Vamos testar? LHA. Olha lá. Tudo certo agora. Então você já está entendendo, você já sabe agora para que serve o comando alias. É apelidar um comando. Você pode digitar aqui alias, deixa eu colocar aqui alias, teste agora. O alias vai ser o teste agora, vai ser igual o quê? Calendário, ok? Quando eu digitar teste agora vai ser um calendário. Esse comando teste agora não existe no Linux, mas é um apelido para cal, correto? Vamos testar?
teste agora. Se você colocar teste A e der um tab, ele já vai autocompletar. Vamos testar? Beleza? Já sabe para que serve então o comando alias. Isso é bem interessante, cara, porque é o seguinte, você dá uma suposição. No meu trabalho aqui, eu vou fazer vou entrar no diretório, fazer uma busca, vou ver se ele está oculto, se não, vou pegar aquele arquivo, vou compactar. Então eu posso fazer o seguinte, cara, eu posso fazer um comando enorme e dar um apelido de faça isso. Okay? Você pode dar um comando enorme com pipe lá, que ele junta um comando com outro programa e apelidar aquele monte de comandos em um só. Perfeito? É para isso que serve o alias. Então, vamos aprender agora outro comando bem interessante que é o mkdir. Para que serve o mkdir? Make dir. Fazer ou criar um diretório. mkdir. É esse comando aqui que a gente vai aprender. Você digita make dir e agora coloca aqui, ó, do zero. Make dir do zero. Enter. Como é que a gente sabe se criou realmente esse diretório? Listando, ls. Aqui, ó. Será que isso é um diretório mesmo, cara? Como é que a gente vê? ll agora, ou então ls, espaço menos l. Agora, já que a gente criou o ls, vamos entrar pelo ll. Então, vamos ver se é um diretório. Do zero, realmente é um diretório, não foi um arquivo de texto, né? A gente criou um diretório agora, acabou de criar com o comando mkdir, makedir. E como é que a gente entra nesse diretório, cara? cd, espaço e do zero. Somente isso. Se fosse o comando do caminho absoluto, você faria /home, o nome do usuário que é Cláudio, e agora o nome do zero, cara. Então, para diminuir essa situação, você poderia fazer até o seguinte, ó, colocar um tio, uma barra e colocar o nome do zero. Sabe por quê? Porque você lembra que o tio é o diretório do usuário. Então, você poderia fazer isso aqui, que iria para lá também. Tá? Existe o caminho absoluto, existem os atalhos que eu estou te citando aqui. Enter, olha lá, já entrou no diretório do zero. Beleza? Bem, você já sabe então como criar um diretório, moleza, mkdir. E agora você vai descobrir como criar um arquivo de texto dentro do diretório do zero. Como é que a gente faz? Existe o comando toque de criação. A gente vai dar um toque para a criação de um arquivo chamado teste.txt. Dá Enter e será que aconteceu alguma coisa? Vamos listar o que tem dentro desse diretório do zero. ls, olha lá, já criou um arquivo chamado teste.txt. Se eu colocasse aqui, ó, test.jpg, ele vai criar. Tá vendo? Se eu listar aqui agora, ele até separou a corzinha, ó, tá indicando isso aqui, as cores, separação de cores, não vai estar em um servidor provavelmente, tá? Um desktop comum, que tem altas personalizações, sim. Mas na questão de cores, se a gente dá um LH, né? LL, para lista longa. Olha lá, ele vai te mostrar aqui, ó, que os dois são arquivos, ó, que não tem nada aqui, tá vendo? São arquivos comuns, quando não tem nada aqui. A gente já viu que o L é um link, que link é a mesma coisa que atalho, D é um diretório. E quando não tem nada, é um arquivo comum, igual um texto ou uma foto, ou um PDF, um documento. E agora a gente vai aprender o seguinte comando, cp. Para que serve cp? cp é o copy, né? Copiar. cp é o copiar. Se a gente listar aqui normalmente, a gente vai ver que está com o teste JPG. Vamos copiar esse teste JPG para fora de do zero. Para fora de do zero tem o quê? pwd, vamos ver aqui. Ó, para fora do zero é o diretório do usuário, o diretório Cláudio, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu quero copiar esse teste.jpg. Então, cp, espaço, o nome do arquivo que eu desejo copiar, teste.jpg, e eu quero copiar para onde? Agora sim, ó, /home,
barra Cláudio. Ou então você pode colocar os argumentos lá, aqueles atalhos, né? Não pode colocar o caminho absoluto. Mas se quiser colocar o caminho absoluto, ó, está dizendo o seguinte: copie o arquivo teste.jpg para dentro do diretório barra home barra Cláudio. Então, dou Enter. O arquivo teste.jpg ele permanece aqui, ó, no diretório do zero. Porém, se a gente digitar cd espaço 2 pontos para voltar um diretório, para ir para o diretório de usuário, ó, ele vai sair desse diretório e voltar para esse aqui. Então, dá Enter e vamos listar o que tem aqui dentro. Olha só, teste.jpg, ele está aqui agora, tá? Como é que eu faço para remover, cara? Para remover esse arquivo teste.jpg daqui. A gente aprendeu a copiar, né? Vamos aprender a remover. Remover é RM, espaço e o nome do seu arquivo, teste.jpg. Enter. Se a gente listar novamente, não vai existir mais esse arquivo aqui, ó, teste.jpg aqui dentro, ó lá. Tá? Comando RM, remover arquivos. E agora vamos entrar novamente lá no diretório do zero. Vamos listar o que tem aqui dentro e a gente vai mover. Mover é a mesma coisa, o CP, ele serve como copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V. O mover, que é a sigla MV, ele vai servir para Ctrl+X, Ctrl+V, ele vai recortar o arquivo. Quando eu digitar um MV e o nome desse arquivo aqui, ele não vai mais existir nesse diretório do zero. Então vamos fazer o seguinte: MV, espaço, teste.jpg, e agora o diretório que eu quero mover ele, que vai ser o barra home, barra Cláudio. Então, se eu digitar, teclar Enter, se eu listar isso aqui agora, dentro do diretório do zero, não existe mais o arquivo teste.jpg. Se a gente voltar a um diretório e listar, teste.jpg existe aqui. Tá vendo? Comando MV serve a um Ctrl+X, Ctrl+V da vida. E agora, cara, para renomear um arquivo, aquela velha tecla F2, como é que a gente vai renomear esse arquivo aqui, teste.jpg? Bem simples, você vai utilizar um comando que você acabou de utilizar, que é o MV. Renomear um arquivo não é nada mais, nada menos que a gente mover esse arquivo para outro. É quase que isso. Então, você digita MV, coloca o nome do arquivo que você quer alterar o nome, que no nosso caso é o teste.jpg, e a gente dá um espaço e digita o novo nome que a gente deseja adicionar para isso aqui. Por exemplo, foto.jpg. Então, esse arquivo vai deixar de ser teste.jpg e vai ser agora foto.jpg. Vamos testar? Dá Enter. Vamos listar para ver como é que está agora? ls. Ok, ó. Teste.jpg não existe mais, existe o que a gente acabou de renomear. Como é que a gente faz para deletar esse arquivo aqui? rm, espaço e o nome do arquivo, que é foto.jpg. Listou, não existe mais o arquivo. É interessante ressaltar um negócio. Dá um ls aqui. Estamos com o diretório do zero. E o diretório do zero, vamos listar o diretório do zero, ls do zero. Lista o diretório do zero para mim. Ele vai dizer que lá dentro do diretório do zero tem um arquivo que o nome dele é teste.txt. Se a gente quer copiar, vamos copiar esse diretório do zero para aqui dentro mesmo do diretório do usuário. Só que a gente quer colocar outro nome, não é? A gente quer renomear. Então você vai fazer o seguinte, cara, você vai copiar recursivamente, porque você vai copiar aquele diretório e o que tem dentro daquele diretório. Fazer o seguinte, ó, cp espaço menos. Agora você vai usar o argumento do comando cp, que é o R, recursivamente. Dá um espaço e agora digita o nome do diretório que você quer copiar, que é do zero. Por que recursivamente? Acabei de explicar para você que tem um arquivo ou diversos arquivos dentro desse diretório do zero. Então tem que usar esse argumento R. E vai copiar agora para aqui mesmo. Vamos colocar aqui, ó, barra home, barra Cláudio,
e vai ser... vamos copiar. E agora vamos colocar o nome aqui, ó, do 02. Dá Enter. Vamos listar para ver se realmente copiou tudo. ls, já existe o diretório do 02. Vamos listar o diretório do 02 para ver se tem algum arquivo lá dentro. Vamos lá, ls do 02. Olha só, então vamos listar o do 01, do 0. Então, ele fez a cópia do diretório do 0. Já sabemos agora que para copiar um diretório, tudo que tem dentro dele, então vai precisar do argumento R. A mesma coisa é o mover, tá? Tem que mover recursivamente também. Vamos supor agora que tu vai querer deletar esse diretório aqui, ó, remover, né? Então vou usar o comando rm. Agora é o seguinte, antes de deletar eu poderia fazer um negócio errado aqui e não querer deletar. De repente se eu dou um enter já era meus arquivos. Então rm e usa esse argumento i. Ele remove solicitando confirmação. Vamos ver? rm-r, né, que é recursivo, a gente vai remover o diretório e também tudo que há dentro desse diretório. Então a gente vai usar o argumento r para recursivo e também i, que ele vai pedir a confirmação da remoção. Vamos lá, do 02. Ele vai dizer, entrar no diretório do 02, digitar S, remover arquivo comum vazio no diretório, sim. Remover diretório, sim. Então, olha lá, ele te pediu a letra S para remover, cara. Ele não vai deletar os arquivos assim, puf, de repente, não. Ele vai pedir a solicitação. Você realmente deseja fazer isso? Então, se eu listar agora, ó, ls, não está mais o diretório do 02. Ele foi removido. Vamos usar agora o comando pipe novamente. Limpar aqui minha tela. E vamos novamente usar o comando pipe. Para você ver como é interessante, cara. A força do GNU Linux não está na interface gráfica. A força e a beleza do GNU Linux está nessa telinha preta, cara. Interessante ressaltar o seguinte. Vamos agora criar um diretório e ao mesmo tempo vamos criar um arquivo de texto. Como é? mkdir, acho que você já está ciente do que é, né? Teste. mkdir teste vai criar o diretório. E colocando o pipe, se lembra do pipe? Ele gera um comando em cima do outro. Ele chama um comando e chama outro. Então, touch. E agora vamos colocar o nome texto.txt. Então, o que vai acontecer aqui? Criar um diretório. Depois de criar o diretório, ele vai também ao mesmo tempo criar um arquivo de texto. Dou Enter. Será que realmente criou? Vamos testar. ls. Opa, o arquivo aqui, ó, texto.txt e o diretório teste foi criado com sucesso. E agora, como o vídeo está extenso, a gente vai entrar em prática com aqueles comandos que eu te falei, que é para entrar como um usuário comum e superusuário. A gente vai entrar agora como superusuário no sistema. Geralmente é sudo su ou então somente su, depende da distribuição. E como a gente está falando de servidores, vai ser um administrador Linux Júnior, então cabe a você saber que existe sudo su para entrar como administrador e outras distribuições su. Como é no meu caso, estou utilizando o Debian, então se você digitar somente su, su, dá Enter, ele vai pedir a senha de usuário root. Coloca a minha senha. Opa, essa não é a senha de usuário root. Troquei aqui. Beleza. Perceba o seguinte, cara. Ele saiu agora da utilização do usuário comum e partiu para o usuário root. Você agora é o administrador geral do sistema. E para que a gente saiba como é que a gente sai daqui do usuário root, somente digitar exit. Pronto, saiu da tua conta de root. Vamos aprender agora, já deu meio-dia aqui. Vamos ver qual é o comando? Date. A gente se interessou tanto pelo vídeo que agora são 12h13, já passou 13 minutos do teu horário de ir embora. Então, vou te explicar os comandos aqui. Esses comandos só podem ser feitos pelo superusuário, pelo seguinte fato.
esse servidor que nós estamos agora logados, ele tem várias pessoas ao mesmo tempo utilizando isso aqui. Então a gente tem que reiniciar com cuidado. Eu vou te explicar da forma mais simples, da mais básica à mais intermediária agora para reiniciar um sistema. Então desligar. Primeira de todas, quer reiniciar o sistema? Não sei se eu estou eu não sei se eu estou aqui, cara, na máquina virtual. Cara, eu não estou na máquina virtual, não posso reiniciar meu sistema. Mas eu vou fazer o seguinte aqui. Já dá para entender aqui o seguinte fato. Você quer reiniciar agora seu sistema sem nenhuma mensagem nem nada? Você tem que entrar como um superusuário, como eu já citei. Um usuário comum não pode dar um sistema para reiniciar o computador ou desligar o computador. Reboot, ele vai reiniciar seu sistema automaticamente agora. Digitar como superusuário reboot. Ou então, você pode usar isso aqui, ó, init espaço 6. Esse comando também vai reiniciar o seu computador rapidamente. E também tem esse comando agora, que é um comando que é utilizado para você que, se você quer reiniciar o computador e quer que as pessoas saibam que ele vai se reiniciar. Então você poderia fazer o seguinte, ó, tem essa opção, shutdown -R now. Essa opção aqui, ela vai reiniciar o computador também, igual o init 6 ou reboot. Mas esse shutdown -R, ele vai te proporcionar que você digite a quantidade de minutos que você vai querer, por exemplo, 12 minutos, espaço, e agora você vai digitar uma mensagem para o pessoal, por exemplo, shutdown 12 -R, que é o argumento do shutdown, recursivo, então 12, que é 12 minutos, e agora você vai digitar uma frase para o pessoal, todos os que estão logados nesse computador. Vamos digitar o seguinte: estamos reiniciando o sistema em 12 minutos, o sistema para manutenção. Então, se eu digitar Enter aqui, ele vai mostrar para todos os usuários que esse computador irá se reiniciar em 12 minutos. Daqui a 2 minutos ele vai se reiniciar o sistema para manutenção. Automaticamente todos os usuários desse computador agora, que estão logados, irão receber essa mensagem. Então eles já vão se precaver, vão salvar os arquivos e vai se reiniciar perfeitamente. E como era que a gente fazia, por exemplo, para agora a gente quer desligar, não queria nem reiniciar, vamos desligar agora. Então, ó, para entrar como superusuário, e agora a gente pode fazer o seguinte, ó, existe esse comando power off, esse comando vai te fazer desligar o computador, ou então esse comando halt, ok? Esses dois comandos vai desligar o seu computador. Não posso fazer agora, porque eu estava numa máquina virtual, mas eu estou no meu computador real. Mas creio que você tem entendido, faz o teste aí, que com certeza vai dar certo. E como é que você faz para sair do seu administrador, do seu usuário? Já deu tempo, então vamos desligar aqui o seu usuário do sistema. Então, exit e agora exit. Saiu da telinha preta. E é hora de ir embora. Eu espero que você tenha entendido, tenha gostado. Espero que esses comandos tenham simplificado mais o seu entendimento nos comandos básicos do GNU Linux. Vai ter outras palestras aí que eu vou gravar, até uma certa forma de treinamento para não gaguejar tanto na palestra e assim em vídeos. E muito obrigado pela sua atenção e tolerar aí eu falar quase que 1 hora, eu acho. Até mais.